E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje a ideia é a gente fazer um exercício sobre cálculo numérico. Mais especificamente, resolver integrais por cálculo numérico. No exercício de hoje a gente vai usar o chamado método dos trapézios repetidos. É um método que ele é muito fácil de executar. Na edição eu confirmo isso, mas muito provavelmente a gente vai passar mais tempo vendo como é o método do que aplicando o método em si. Espero que vocês gostem, é um exercício interessante. Lembrando vocês que se vocês quiserem dar ideias para exercícios futuros, ou pedidos ou sugestões, vocês podem sempre deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem, passando aqui ó, meu contato direto. E vamos lá, vamos começar o exercício de hoje. Vamos fazer o exercício de cálculo numérico de hoje. Começando pelo enunciado, o enunciado é bem direto. Através do método dos trapézios repetidos, estime o valor da integral de 0 até π sobre 2, x cosseno de x dx, usando 6 subintervalos. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, basicamente, como funciona o método dos trapézios. Ele é um método para resolver integral. Se você tem uma função definida no intervalo AB, ele só calcula integrais definidas em intervalos fechados. E n, que é o número de subintervalos que você vai criar dividindo esse intervalo inicial AB. A gente define h, que a gente chama em cálculo numérico de passo, como sendo o tamanho de cada subintervalo. A gente calcula ele simplesmente pegando o tamanho do intervalo, b menos a, e dividindo pelo número de intervalos que a gente tem. E aí a gente vai estimar o valor da integral de a até b da função f de x dx como sendo dado pela soma h sobre 2 vezes a função no ponto A, mais duas vezes a função no ponto A mais h, mais duas vezes a função no ponto A mais 2h, mais duas vezes a função no ponto A mais 3h, e assim por diante, até no penúltimo ponto, duas vezes a função em A mais n-1h, e uma vezes a função no ponto A mais nh. Esse A mais nh sempre vai ser o ponto B. O que esse método vai fazer é pegar uma função genérica qualquer, eu gerei uma aleatória, não é a função do exercício, e se a gente fosse pegar e dividir ela em 4 intervalos, seria pegar 4 intervalinhos aqui no eixo x e criar a partir dela trapézios que tem como altura a função nos extremos do intervalo. E a gente acabaria criando esses 4 trapézios. Aí a gente estimaria a integral, que é a área embaixo do gráfico, como sendo a área dos trapézios. O resultado não vai ser exato, acredito eu que a resolução do vídeo dê para ver que tem umas rebarbas aqui, que estão calculadas a mais ou a menos, de acordo com a inclinação da função. Mas se a gente usar um bom número de intervalos, a gente vai ter uma aproximação razoável por esse método. A ideia por trás do método dos trapézios é essa. E esta soma é a soma das áreas dos trapézios que a gente tem. Além disso, a gente tem que saber um pouco da notação. Na notação, AB é o intervalo de integração, N é o número de subintervalos, H, o passo, é o tamanho de cada subintervalo. E outra coisa essencial sobre qualquer exercício de cálculo numérico, todos os cálculos são feitos com calculadora ou com algum software. As contas vão ter muito número decimal, não é para ficar fazendo essa conta na mão. Seria muito inviável ficar fazendo contas com cosseno de número decimal. E outra coisa importante, quando você tem funções trigonométricas em cálculo numérico, todos os cálculos são feitos em radianos. Quando você for fazer isso, se certifica que a sua calculadora ou software está programada em radianos. Se não tiver, você vai precisar converter antes de fazer as contas. Bora lá, vamos resolver esse exercício. Primeira coisa, vamos analisar o intervalo de integração. A integral dada lá no começo era de 0 a π sobre 2. Então, nosso intervalo é de 0 a π sobre 2. Nosso a vai ser 0. Nosso b é π sobre 2. E a função f de x que vai ser integrada é x vezes cosseno de x. Como são 6 subintervalos, o enunciado pedia, a gente vai dividir esse intervalo em 6 pedaços. O tamanho de cada um deles vai ser o tamanho, b menos a, dividido pelo número, 6. E no caso vai ser π sobre 2 menos 0 sobre 6, ou π sobre 12. Então os pontos que a gente vai usar vão ser, primeiro, o ponto A, que é o ponto 0. Depois a gente vai somando o passo. Então a gente tem A mais H, π sobre 12. A mais 2H, π sobre 6. A mais 3H, π sobre 4. A mais 4H, π sobre 3. A mais 5H, 5π sobre 12. A mais 6H, π sobre 2, que é o próprio ponto B, vai ser o último ponto. 6 intervalos são 7 pontos, porque o primeiro ponto não gera intervalo. A partir dele, cada ponto a mais é um intervalo a mais. Então, para 6 intervalos, são 7 pontos. E agora a gente aplica a fórmula do método do trapézio. Nesse caso, para 7 pontos, a gente tem h sobre 2 vezes a função no primeiro, 2 vezes a função no segundo, 2 vezes a função no terceiro, 2 vezes a função no quarto, 2 vezes a função no quinto, 2 vezes a função no sexto, uma vez a função no último. Substituindo, vai ficar essa expressão,
que por mais horrível que seja, ela é calculada numa calculadora, com exceção da concentração na hora de digitar os valores corretos, a gente não precisa estressar com isso. O cálculo é feito por software ou calculadora. E o resultado da integral estimada deu 0,5561, arredondando na quarta casa decimal. O número de casas decimais fica sempre a critério de quem dá a questão para você. Esse exercício foi tirado de uma prova antiga. Na prova era um pedido 4 casas decimais, eu mantive isso nesse exercício. Mas você pode ter professores que cobrem só 2 casas, 6 casas. Eu já vi bastante variedade nisso de quantas casas decimais são necessárias. A ideia é, segue o enunciado. Já que esse é o resultado final, vamos dar um destaque. Vamos dar um destaque maior ainda. E dessa vez vamos um pouco além. A gente pode, para esse exemplo, calcular o valor exato da integral. Não vou fazer ele aqui, talvez eu grave um vídeo separado só para resolver essa integral, dar um bom exercício de cálculo 1. O resultado dessa integral exato é π sobre 2 menos 1. E na quarta casa decimal é 0,5708. O erro em relação ao resultado que a gente chegou é de 2,5%, o que é bastante impressionante porque a gente não fez nenhuma técnica de integração, a gente só fez conta de mais e vezes. Então é uma aproximação muito boa. Graficamente, isso aqui é o que acontece, essa linha vermelha é a nossa função, e essas coisas azuis aqui são os trapézios que a gente usa para aproximar. Realmente, quando a gente aproxima por linhas setas, tem umas rebarbas que faltam. Tanto que o nosso erro foi para menos e não para mais, mas isso pelo formato do gráfico. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Foi um exercício que eu achei divertido de fazer. Eu gosto de cálculo numérico. É um pouco chato ficar digitando as coisas na calculadora, mas não é um tópico difícil. Integral pelo método dos trapézios é um tópico razoavelmente fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, criticar, discordar de mim, falar, não, Pinga, esse método é difícil, fica à vontade, posta um comentário aí embaixo. Ou se preferir um contato direto, tá passando aqui ó, os meus contatos, para dar sugestões, pedir temas, pedir questões. Espero ver vocês no futuro, espero ver vocês em outro vídeo. E se vocês quiserem, retomando esse tópico ou falando de outros tópicos que sejam interessantes. Valeu, pessoal. Até a próxima.